Pronto, maravilha. Opa, chegou, grande. Tamo junto. Eu só Tava acerto. na correria do culto, mas já estamos na área já, por Eu bênção vi, de cara, Deus. da oração direto para a história do Desmond Tutu. Pô, responsabilidade, né? Maravilha. Gente, deixa eu só fazer uma introdução aqui, antes de apresentar o nosso convidado e o nosso homenageado da série Ícones da Esperança. Como eu disse a vocês, essa é mais uma série, esse é mais um episódio da série Ícones da Esperança. Eu queria, inclusive, ouvir mais vocês, para que vocês, ou mesmo durante o nosso papo de hoje, ou agora, já começassem a dar sugestões também de outros nomes, mulheres e homens, cristãos e cristãs, que influenciaram profundamente a história da humanidade e que pudessem ser aqui dos homenageados, estar entre os homenageados e as homenageadas da série Ícones da Esperança. Queria aqui abrir para vocês poderem falar para a gente quem vocês gostariam, sobre que figura vocês gostariam que a gente falasse, e também sugerissem para a gente convidados que poderiam estar por aqui conosco, falando sobre esses e essas homenageados. Bom, mas hoje a gente vai falar sobre o arcebispo Desmond Tutu, que é um sacerdote anglicano conhecido por ter, enfim, por ter lutado ao lado de Nelson Mandela contra o regime do apartheid, o regime de segregação racial na África do Sul, e também muito conhecido pelos seus discursos na promoção da paz e em defesa dos direitos civis e dos direitos humanos. Ele fez teologia no King's College de Londres. Ainda hoje segue ligado à igreja de confissão anglicana. O Desmond podia ser um defensor do modelo colonialista na Inglaterra, ou até ou mesmo do status quo que ele tinha como deão da Catedral de Santa Maria em Joanesburgo. Mas mesmo fazendo parte da estrutura eclesiástica, ele não se furtou de ter uma visão crítica e de ser uma voz relevante contra uma sociedade que desiguala e que oprime. Ainda que o apartheid tenha sido uma das heranças inglesas e holandesas, Desmond Tutu colocou o dedo na ferida, coloca o dedo na ferida, só que não por meio da crítica pela crítica ou atrás de apenas inflar ânimos. Ele segue o passo na direção da paz, e não é à toa que ele foi laureado por diversos prêmios que buscam dar destaque ao tema, inclusive o mais conhecido deles, o Prêmio Nobel da Paz. Enfim, essa é uma síntese muito rápida aqui da história do arcebispo anglicano Desmond Tutu, e para falar com a gente sobre isso, sobre o legado espiritual, sobre o legado de luta, sobre o que tem a nos dizer hoje Desmond Tutu, eu tenho a alegria de ter aqui também um homem que trabalha em 3 eixos. Além da promoção da paz, ele é um ativista pelos direitos humanos e contra o racismo. É um amigo querido, por quem tenho carinho, admiração pela luta, enfim, por aquilo que é e que representa. É o Ras André Guimarães, pastor metodista, educador, formado em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E meu amigo querido, meu irmão, eu queria aqui te dar boa noite e dizer que é uma alegria enorme, na verdade duplamente enorme, por poder falar de Desmond Tutu e por poder falar de Desmond Tutu com você, irmão. Alegria de ter aqui. Gratidão, meu irmão. Gratidão pela oportunidade. Boa noite a todos e todos, todas e todos, paz e bem. Quero pedir desculpa que eu cheguei um pouco esbaforido, né? A gente hoje estava no nosso culto de oração, todas as quintas, né, a partir das 20 horas, a gente está lá no espaço nosso virtual do Zoom, com a nossa tarefa, né, de orar, de interceder pelo nosso povo. E na hora que o nosso irmão ligou, eu estava já falando com o povo ali, preparando ali, já recolhendo os pedidos de oração, e foi bênção, que a gente teve a oportunidade de acolher um pedido que o irmão fez também. Então, essa é a nossa tarefa, de estarmos juntos e como igreja orando pelo nosso povo, Amém. principalmente agora nesse momento. Amém. E uma tarefa é, é, é,
ao mesmo tempo gostosa, mas desafiadora, né? Porque Tutu fez tanta coisa, né? O cara fez muita coisa. Então, assim, a gente vai aqui fazer um recorte, obviamente, né? E com muito carinho e respeito ao nosso mais velho Tuto, entendendo que a vida dele ainda, né, continua, graças a Deus, vivo, porém com a saúde um pouco fragilizada por conta de um câncer de próstata, está lutando, mas ele, mesmo fragilizadinho, ele continua dando frutos, né? E como? Isso é benção. É, e como? E como? Porque E isso estamos é, nós aqui falando dele é também, exato, nos fruto inspirando dele, né? nele. Deixa eu Fruto te falar uma dele, coisa. fruto. Fala aí, Quando, meu irmão. quando é que você descobriu a importância do Desmond Tutu na luta contra o racismo, em favor da igualdade e em defesa do movimento pelos direitos civis? O que mais te impactou nessa história de lutas dele? Como é que você o descobre? O que te impacta? O que mexe com você? Então, Desmond Tutu, na verdade, eu tive a oportunidade de aprofundar, assim, de conhecer mais quando eu me torno assim, né, estudante, né, tanto de história como depois de teologia. E Tuto, para mim, ele é o cara, digamos que assim, o festivo, né? Ele teve aqui no Brasil na década de 80, 90, não me recordo muito bem, com a exatidão. E assim, era Jesse Jackson e Desmond Tutu, né? O pessoal falava dos dois. Não. E eu ali, moleque, ali, não entendia nada. Aí eu via minha mãe falando, o arcebispo lá da África do Sul, Tutu. Aí um chama de Tutu, outro chama de Tutu. Era uma coisa, é uma pronúncia diferente. E aí, obviamente, eu tive a oportunidade, né, de conhecê-lo. Eu tive a graça de Deus de ler o livro dele, Prisioneiro da Esperança, e ele tem assim resoluções belíssimas sobre teologia negra, teologia africana, sobre posicionamento em relação ao pecado do racismo, né? Então eu comecei a observar, né, assim, dizer, pô, cara, essa é a referência para mim, né? Então, eu tenho muito carinho pelo Desmond Tutu, né? E eu gosto dessa galera da barra pesada, como diz o povo, né? James Cone, o John Perkins e o Desmond Tutu, porque o Desmond Tutu ele tem uma característica, Carlos, assim, muito potente, porque ele testemunha Jesus de uma forma muito acolhedora, sabe? O Tuto ele não está preso àquele prosélito que a gente está acostumado a ver, e ele não reivindica a sua espiritualidade como a melhor. Não, ele está sempre na condição ali do acolher, do escutar, do estar junto. E ele foi um dos grandes responsáveis pelo processo de democracia, assim, digamos, da democracia, né, da jovem democracia na África do Sul, né? Ele, Mandela e, obviamente, vários outros, né, que também fizeram parte da luta, e outras, né, Winnie, enfim, várias outras pessoas, mas o Desmond Tutu, ele, desde o início, ele sempre está buscando o processo do comum, sabe? Como nós podemos conviver, como nós podemos estar juntos. E isso é algo que eu acho muito, muito evangélico nele, sabe? Muito potente. E é uma fala natural dele. Ele, o tempo todo, ele convoca as pessoas a estarem juntas, né? Então, é um grande gigante, digamos assim, né? Que apresenta modelos de reforma da igreja, que às vezes a gente negligencia, né? Porque os profetas estão aí, as profetisas estão aí, e estão anunciando, estão propondo reformas, mas às vezes a gente se perde. Aí fala, não, precisamos de uma reforma, já tem aí os modelos, já tem, o Tuto é um desses, né? Boa. Escuta, para a gente entender ele um pouco melhor e já introduzir introduzir a história dele. Tentar entender melhor como é que ele cresce, como é que ele se desenvolve, enfim, como é que foi a infância dele e especialmente como é que se dá a infância dele e em que contexto social ele cresce na África do Sul.
Sim, então, esse ponto é um ponto potente. Eu fiz aqui uma anotação para poder a gente mergulhar. Claro que não dá para mergulhar muito, mas dá para a gente, pelo Sim. menos, nadar ali e sentir. O contexto do território da África do Sul, Carlos, é muito louco. Porque você tem um território que você tinha ali dois grupos, né, étnicos. Né? Você tinha os ostetones e tinha um outro nome que é difícil, mas eu anotei aqui. Daqui a pouco eu falo. E esses grupos, dos rotentones e esse outro grupo, eram grupos nativos do território. No século XVII, vem o grupo holandês. Vem uma expedição colonizadora e toma ali o território. E aí há uma convivência com esses grupos nômades. Eu anotei aqui, eu vou pegar. Há uma convivência com esses grupos nômades, sendo que, num determinado momento, o relacionamento entre esses grupos fica muito complicado. São os bosquimanos e os rotentones. Num determinado momento, Carlos, esse convívio se torna muito difícil, porque esses holandeses, que depois se tornam boeres, eles começam a ampliar o processo de expansão de poder e começam a submeter essas duas etnias ao processo de exploração. E, num determinados anos depois, nós vamos ter ocupação da França, ocupação da Alemanha, que começam ali a disputar os territórios, começam ali a estabelecer guerras, e aí as disputas começam a acontecer. E o povo nativo lá. E aí nós vamos ter mais à frente, né, a organização da Grã-Bretanha, que vai com tudo para esse território, as disputas ficam mais fortes e o grupo étnico africano acaba tendo mais interferência, porque esses boeres trazem mais africanos de outros territórios para ocupar aquele espaço, oprimem essas pessoas, escravizam essas pessoas. Então, o território ali, que tinham duas etnias, começam a ter várias outras ali juntas. E a disputa interna, ela aprofunda cada vez mais. E aí o grande problema disso tudo, que num determinado momento, aí tem aí os afrikaners, que são os descendentes desses holandeses que agora são sul-africanos e reivindicam uma nacionalidade. E essa nacionalidade remonta a essa história triunfal da conquista dos boeres e tal, e eles começam a ganhar outros territórios, ganhando outras etnias, né, como os Zulus e vários outros, e ganham a disputa com os Zulus e ampliam mais o poderio, até que, num determinado momento, há o processo de unificação. E aí a Grã-Bretanha ganha, os afrikaners, junto com os africanos nativos e já com toda essa galera que está ali no mesmo território de outras etnias, começam a sofrer as disputas. E aí, no processo de organização, no processo de formação desse Estado Nacional pluriétnico, em 1948, ainda com digamos que, sob os ares da Segunda Guerra Mundial e desse clima eugenista, racista, seletista, digamos assim, um partido, que eu anotei aqui um nome, que é um partido, tem um nome engraçado, mas o nome é terrível. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações, é um nome engraçado, mas é terrível. Eles são terríveis. É o Partido Nacionalista Afrikaner. E na década... Aí, olha lá, a gente já tem essa luta toda, e tem um Partido Nacionalista, olha o nome. Partido Nacionalista Africano. Esse partido, Carlos, como pauta,
tem o lema apartheid. E aí começa toda a engenharia política social que vai fragilizar, vai fragmentar, vai destruir qualquer possibilidade de resistência nesse quadro, nesse início. Então, as cidades que já eram fragilizadas, que já eram exploradas, elas ganham uma estrutura específica das separações. E aí nós vamos ter um nome, eu não sei, enfim, me perdoe, minha memória é só Jesus, mas é um nome engraçado que representa uma coisa horrível, que são territórios separados, controlados e duramente observados. Que qual é a lógica? Eu esqueci o nome que se dá. Não é isso? Isso! Tem esse Ship Towns. E esses lugares, Carlos, eles são duramente controlados, porque se intensifica separados, porém iguais. Era o discurso. Separados, mas iguais. Apartados, mas com dignidade. Mentira! O povo preto ficou numa condição subalternizada, logo, esses territórios começam a se expandir, a se desenvolver e manter essa estrutura segregada. Aí você tem o Zacarias Tutu e a mãe de... Eu esqueci o nome da mãe de Tutu, da mãe de Desmond, que é empregada doméstica e Zacarias, o pai, é professor. Então, Desmond Tutu está no território periférico, um território que está numa parte rica de Cidade do Cabo, porém segregada. Semelhante aos territórios que nós temos hoje no país, no Brasil. Você tem os bairros de classe média, os bairros ricos, e as periferias no entorno, que servem como mão de obra desse território. Então, Desmond Tutu ele é fruto desse lugar aí, né? Desse lugar onde ele vê a exploração, desse lugar onde ele não vê o desenvolvimento, desse lugar onde ele vê ali os pretos e pretas numa condição permanente. Certo? Aliás, uma coisa, Diga. Só fazer é só um parênteses mesmo. Eu me lembro quando eu estive na Cidade do Cabo, eu fui falar no Fórum Social Mundial na África, eu fui falar no Quênia. Na época, foi no ano de 2007. Estive falando lá e também estive na Cidade do Cabo, né? E em Johannes. E tive com alguns amigos que me mostraram, que eram da organização que me recebia lá, que me mostraram como a cidade do Cabo se desenvolveu. E a Cidade do Cabo se desenvolveu com territórios absolutamente delimitados mesmo. O território dos brancos, o território do povo preto e o território dos mestiços, que eram, enfim, onde tinham vários... Asiáticos e tal. Os indianos e tal. Sim. Mas totalmente delimitado. E sabe do que eu lembrei que você está falando? A coisa era tão braba, que nos bairros negros, por exemplo, nos bairros do povo preto, as ruas não tinham uma numeração lógica. Então tinha o número 1, o número 595 do lado, o número 432 do lado e tal. Assim, completamente aleatório. Era uma forma proposital de excluir a possibilidade daquele povo que ali morava de receber, por exemplo, uma carta pelo correio. O carteiro não conseguia entregar uma carta, que era uma forma de se garantir quase que completamente, e eu diria até aí muito claramente, institucionalmente, a exclusão mesmo. Mas aí eu fecho parênteses e deixo você tocar a bola. Sim, e isso é muito grave porque você tem tudo isso e a igreja presente. Sabe, a igreja... E legitimando, pasme. Exato, Presente exato. A igreja anglicana, como várias outras igrejas ali, que obviamente depois você vai ter movimentos internos, inclusive tem um pastor anglicano que foi o grande amigo de Desmond Tutu e um dos grandes incentivadores. O nome dele é Padre Trevor Huddleston, isso aí.
que era o grande amigo de Desmond Tutu, que foi um dos grandes incentivadores do Desmond Tutu ir para a teologia, né? Então, você tem essa figura que é um anti-apartheid, né? Um pastor com uma postura anti-apartheid, e que começa ali a fazer um trabalho de base, começa ali acolhendo, começa ali criando brechas propositais para que o povo começasse a avançar. E aí, isso é interessante porque, e eu louvo a Deus por isso, Carlos, porque em todas as vezes que a igreja errou, em todas as vezes que a igreja traiu o evangelho, em todas as vezes que a igreja foi utilizada para a manutenção do mal, a gente vê a contrarresposta sigilosa, rebelde, desobediente do Espírito, que flui e que vai encontrando os corações disponíveis. Amém. E vai gerando o processo de libertação. Isso é lindo, porque em todos os lugares que a gente observa a estrutura do mal, a gente vê pequenas fissuras e o vento do Espírito encontrando os corações e mobilizando a transformação. E aí a gente vê esse padre, né, que é padre, pastor, é uma confusão anglicana, né? Porque uma hora é pastor, outra hora é padre, mas que os meus irmãos anglicanos e irmãs, me perdoem, me perdoem. Meu brother, o Trevor, ele vai. O Trevor. O Trevor, discípulo ele de vai Jesus. Radicalzão. Então, ele é um cara anti-apartheid e ele fortalece. Interessante que o Desmond, como todos os homens e mulheres, num determinado momento, Carlos, não viu a vocação como uma ferramenta de libertação. Eu tenho um amigo, obviamente você conhece, você é de São Paulo, você conhece, o Frei Davi. Obviamente você conhece. Sim. Meu irmãozão, né? Meu irmão mais velho. E, assim, meu irmão mais velho, de vez em quando, a gente tem uns quebra-pau aí, porque ele é da linha dura. Mas a gente ele é do conversa, bom. A gente... Ele tá sempre na reivindicação boa. Sempre. Mas é aquela coisa de nego velho com nego novo, né? No fim, a gente tem a gente tem o mesmo carinho, o mesmo desejo, a mesma paixão. Mas ele é de uma onda mais assim, não, peraí. A gente, não, Frei, vamos lá. Ele, peraí, meu irmão, ele é aquela outra onda. E ele uma vez falou para mim algo que eu levo e trago, né? Na verdade, assim, eu levei durante anos isso no meu coração e isso se instalou. Ele dizia para mim assim, André, a tarefa de um hábito, a tarefa de um colarinho clerical, a tarefa de um homem ou uma mulher com a Bíblia na mão é lutar exaustivamente pela libertação do teu povo. Se o hábito, se o colarinho clerical e a Bíblia na mão não tiver compromisso com a libertação e o fortalecimento do nosso povo, é mais uma estrutura de promoção da dor. E todas as pessoas, né? Eu gosto de pensar nisso, Carlos, todas elas têm a oportunidade de terem um grande start, um grande momento, né? Eu, de tradição metodista, a gente tem como referência o nosso irmão John Wesley. Ele foi aqui homenageado no Ícones da Esperança. A luta abolicionista dele, o legado... Porque se fala muito... Quando se fala do Wesley, fala-se muito do legado espiritual dele, mas muito pouco do legado do reformador social que ele foi. Sim. Né? Cara, ele lançou os fundamentos para o movimento trabalhista inglês, para a reforma do sistema prisional, para a reforma educacional na Inglaterra. E o que seria o movimento abolicionista na Inglaterra sem a contribuição cristã, do coração aquecido metodista, para cima dos caras contra a escravidão naquele momento. Então, estava lá, bicho. Sim, sim. E esse momento de aquecimento, né, que nós metodistas cristalizamos esse dia, né, de 24 de maio, né, como grande dia da experiência, né, foi o dia do grande estalo. Para Desmond Tutu também, né? Desmond Tutu, ele assume a condição de
pastor, né? E ele fica na condição do ensino, é o cara que está dando aula, sabe? É o cara que ocupa o espaço de deão, onde não tinha antes nenhum preto. Ali ele começa a ver a mobilização dos estudantes do finalzinho da década de 60. Movimento estudantil que começa a ganhar força. Tem um livro do Donald Wood, um livro do... Ah, esqueci o nome do autor, mas ele fala sobre Steve Biko. E ele diz do Steve Biko nessas organizações negras cristãs. Então você me falou isso, cara. Meu irmão, a parada é quente, é séria. O bico cristão, para mim, é uma novidade muito especial, muito feliz. Era crentão, pô, e um crente crítico à postura da igreja diante da apartheid. O Desmond Tutu foi um dos caras que, obviamente, a gente não tem registro sobre, principalmente em português, que infelizmente você tem muito pouco. Você não encontra muitos materiais em português sobre Steve Biko, mas existem materiais discutindo a contribuição teológica de Steve Biko, sabe? E assim, é coisa de arrepiar. E aí, Steve Biko é muito influenciado por esses capelães que estão ali, que estão ajudando na organização, que estão ouvindo, que estão fazendo papel ali de capelania. E, num determinado momento, Desmond Tutu percebe que há uma violência muito grande da estrutura do Estado contra os estudantes. Então, ele começa a prestar atenção e começa a dar ali escuta, vendo como funciona, participando ali de uma manifestação ali e tal. Aí, num determinado momento, ele vai para a Inglaterra, estuda, continua estudando, tem acesso à literatura, tem acesso ali à escuta de outras lideranças, e começa a desenvolver, digamos que o pensamento dele já começa a ser tocado, né? Já começa a ser, digamos que, começa a se envolver. Ele não tinha um certo tipo de envolvimento político, mas tinha aquela conversa de bastidores, aquelas articulações, ficou à frente de uma pasta, Carlos, de bolsa de estudos, né, para africanos e tal. E aí, quando ele volta, num determinado momento, ele escreve uma carta para o primeiro-ministro. Aí, meu irmão... Aí o bicho pega. Aí o fogo desce do céu e ele começa a ter notoriedade, ele começa a ser ouvido, a imprensa vai atrás dele, as pessoas querem saber qual é, e aí ele começa a se movimentar, começa a se unir em ações, em protestos contra o apartheid. Tu ia perguntar alguma coisa? Tem uma outra contribuição importante dele, entre tantas, eu vou tentar aqui puxar várias, né? Mas você tá enumerando, a gente está fazendo, por assim dizer, a evolução cronológica dele, né? Em que ambiente você pintou bem o contexto da onde ele cresce, né? Como é que essa África do Sul chega, que África do Sul é essa onde ele nasce, né? A formatação do regime do apartheid aí durante a vida dele, aí, enfim, a formação educacional, a formação de fé, a formação religiosa, que o fazem sair, vai para a Inglaterra, ele volta, e aí ele volta esse cara que começa a se colocar e a falar, e aí a publicamente participar de manifestações. A gente sabe que a Igreja Reformada Holandesa era um dos principais bastiões, por assim dizer, um dos principais bastiões protestantes, evangélicos, de legitimidade do regime do apartheid, e que se baseava teologicamente num calvinismo deturpado. A realidade, aquela coisa, a realidade era assim porque Deus tinha se estabelecido assim. E mais grave ainda, era o lance da maldição de Caim. Falar que o povo preto era herdeiro de Caim. Aliás, absurdo, fazer um parênteses aqui, absurdo repetido há alguns anos, recentemente, por um deputado cínico da bancada evangélica
Deputado da Assembleia... Detalhe, que é aluno de Olavo de Carvalho. Ponto. Pois é. Eu fico pensando como é que dá para ser discípulo de Jesus e discípulo do Olavo de Carvalho ao mesmo tempo, mas, enfim, isso talvez seja para outra live. Mas o fato é que foi repetido por um deputado da bancada evangélica aqui, dizendo que ele tuitou, lembra disso? Ele tuitou que os africanos descendiam do ancestral amaldiçoado por Noé. E aí, isso aí. Enfim, mas foi necessário, voltando para a coisa do Tuto, foi necessário uma pressão, na época, uma pressão internacional para que essa igreja na África mudasse de posição. E a igreja se baseava, né, em passagens, até em passagens, a gente está falando aqui de teologia que dá sustentação a isso, calvinismo deturpado, essa teologia de Caim, do herdeiro de Noé, de Cão, né? Caim, a referência à Torre de Babel para sustentar que o povo deveria ter uma língua só, viver separado, enfim, um monte de coisa. E aí, essa igreja reformada holandesa chegou a ser excluída em 82 da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas. Qual foi o papel que o Desmond Tutu teve especificamente nessa questão de pressão firme sobre a igreja? Então, aí que resulta, na minha opinião, o grande trabalho da teologia, sabe? E especificamente da denúncia do pecado do racismo no viés teológico. Se constrói o pecado do racismo no viés teológico, o enfrentamento desse pecado do racismo tem que ser teológico também. Boa. E aí a gente percebe o quê? Uma grande mobilização de Desmond Tutu junto a várias organizações, inclusive, se eu não me engano, eu acho que ele ganha a presidência do Conselho de Igrejas de África, se não me engano, nesse momento, eu não me recordo muito bem. Mas essa liderança dele e as articulações que ele faz internacionais faz com que essa igreja recue. Mas essa igreja é a igreja daquela galera, inclusive do partido, sabe? Do Partido Nacionalista Africano. Essa igreja é herdeira dessa memória triunfal, dessa memória... África do Sul acima de tudo, Deus acima de todos, era isso? Ah, é isso! Pronto, tu já pegou a visão, Varão, é exatamente isso. Então, essa igreja, ela estava dentro da estrutura de sustentação desse discurso fundante, sabe, do grande passado glorioso dos nossos ancestrais que desbravaram, que enfrentaram selvagens e trouxeram o evangelho que redime. Meu irmão, nós estamos falando de diamante, nós estamos falando de riquezas aí, que obviamente essa estrutura, esse grupo político ideológico tinha interesse de controle e alienação do povo. E então, nessas estruturas todas, o apartheid, na verdade, foi uma grande engenharia, e engenharia essa que fez o quê? Que tentou aí, aí vem o pacote. Fé, economia, política, Estado na defesa desse grande pecado aí, que obviamente a articulação de Tutu, junto com esse conselho de igrejas, junto com a mobilização de cartas, de denúncias, fez com que recuasse. Mas o fato dessa igreja ter recuado não necessariamente fez com que ela tomasse uma posição e construísse o enfrentamento. Ela parou de falar, ela parou de se posicionar, mas a sua estrutura permaneceu, Carlos. Permaneceu, entende? Porque esse tipo de coisa é algo que é potente a gente pensar também. Essas teologias, essas práticas, essas ações, elas não se fragmentam de uma hora para outra. Claro. Porque você gerou cultura, você gerou uma liturgia, você gerou um comportamento, você formou uma eclesiologia. Então você formou todo um aparato, meu irmão, que mesmo o reconhecimento, mesmo esse duro golpe, não fez com que os caras mudassem de um dia para o outro. Você veja, essa cultura ela é tão enraizada, essa deturpação teológica,
ela se embrenha nos vãos mais profundos das almas, das mentalidades, de geração em geração, a ponto daquilo que eu estava dizendo, a ponto da gente ter um deputado federal no Brasil, negro, da bancada, negro, da bancada evangélica, que repete um discurso como esse, de que os negros são amaldiçoados por Deus historicamente. Uma coisa impensável. Agora, avançando um pouquinho. Sim. Tutu conseguiu fazer articulações para muito além da África. Essa foi uma das grandes, por assim dizer, uma das grandes potências dele, né? O papel dele de liderar diálogos com figuras importantes de outros países foi fundamental para esse desmonte, para a derrocada da estrutura desse regime de segregação que era o apartheid. Como é que isso se deu? Como é que se deu essas articulações, essa formação que ele foi fazendo, essa teia que ele foi construindo para fortalecer a luta contra o racismo? Ele faz internacionalmente e isso fortalece a luta contra o racismo internamente no país. Como é que se dá isso? Então, quando a gente observa o Tutu, assim, o Tutu é muito, muito minucioso nas suas articulações. Para você perceber alguma coisa dele, você tem que ficar prestando atenção, indo e voltando, porque aí você percebe. O que acontece? Desmond Tutu ele fica à frente dessa organização, desse conselho, semelhante ao CONIC aqui no Brasil. Ele se articula a partir desse conselho, né, de igrejas. Esse conselho de igrejas tem ramificações, e a partir dessas ramificações ele começa a estabelecer denúncias. Ele teve aqui no Brasil, sabe? Ele teve aqui no Brasil. Então, assim, o regime da apartheid rolando, Mandela preso, ele é a figura religiosa que começa a estar junto com a galera pedindo a libertação de Mandela, sabe? E aí todo o povo começa a ficar ali sensibilizado com ele. E aí você tem o Tutu, que é o cara, a figura pública. O cara que sorri, o cara que está dançando, mas é o cara que está denunciando. Exatamente. Sabe? E é o cara que está dizendo, nós queremos uma democracia, não queremos revanche, não queremos ódio, queremos uma democracia. Então, Mandela preso, ele lá fazendo a mobilização, e, obviamente, o mundo se rende a Desmond Tutu, porque é uma figura religiosa, uma figura que traz o símbolo de Jesus de Nazaré, traz o símbolo da reconciliação, traz o símbolo do perdão, traz o símbolo de vamos reconstruir. Então, o sistema ali entra em crise, por quê? Mandela, preso político, né? Winnie Mandela, a esposa do preso, que também fazia a mobilização. A ANC fazendo articulação, mobilizando todos os setores. Você vê Bahia, Rio de Janeiro, vários outros países do mundo, em suas intervenções, em suas músicas, Liberte Mandela, sabe, Mandela Livre, e broche, filme, tudo. Meu irmão, os caras não aguentaram. Festival de música. Festival de música mundial, sabe? E chega uma hora que não tem condição, não tem como segurar. E aí, obviamente, né, as igrejas, agora eu não me recordo, se eu não me engano, acho que o Conselho Mundial de Igrejas também jogou peso também nessa situação aí. Foi um movimento pesado, todo mundo. E aí, a gente vê, aconteceu o quê? Rola o processo de desmonte, né, dessa estrutura, e aí a gente tem o processo de que o povo se organiza e o povo ganha o poder da África do Sul. Aí acontece um outro movimento. Qual é o movimento de Tutu? O pau está quebrando, o bicho está pegando, o povo está querendo partir para a mão. O povo, é óbvio, queria. E aí, por um lado, você tem Mandela ali, recém-saído. Você tem o Winnie Mandela, que está com o setor. Eu entendo também, né? Eu não critico Mama Winnie, não, porque, enfim, mano, só quem está sentindo a dor tá ligado, né? Aí Mama Winnie lá,
E quem é a figura que está ali? Gente, vamos raciocinar, vamos construir. É o Tuto. É isso. Sabe, ele é a pessoa ali iluminada por Deus que trouxe ali o caminho da reconciliação, de seguinte, ó, aconteceu isso, estabeleceram as comissões de verdade e reconciliação, que são experiências fortíssimas e que, ao contrário das comissões que tinham a figura do Estado, o papo ali da comissão, meu irmão, era comunitária, era do povo. A daqui do Brasil foi estatal, foi o Estado. O Estado, junto com a Justiça, fazendo a mediação. Lá não, foram instâncias da comunidade, meu irmão. Aí é outro viés. Aliás, é outro. Inclusive, eu queria falar um pouquinho disso, mas eu tô vendo aqui, cara, tá cheio de gente boa aqui na live. Olha só, ó, tá aqui o Afrocrente. Tá fazendo um baita trabalho, salve para ele. Sim, resistente, grande Jackson. Kenner Terra tá aqui com a gente. Kenner, meu irmãozão. Fábio Pi passando por aqui. Pi, pô, Pi é brother. Sem contar a galera toda que tá se manifestando, aqui tá falando, todo mundo. Fábio Pi dizendo que o André é meu pastor e nada me faltará. Pô, ele tem essa mania, para com isso, varão, para com isso. Pi é um grande irmão, sou grato também ao Pi. Por aqui, gente de grande contribuição com o Brasil nesse momento e muitos que carregam o espírito, a luta e o legado espiritual do mestre Desmond Tutu. Mas a gente estava falando, a gente estava falando de uma África do Sul que está fechada, que vive o auge do regime duro de segregação. Desmond Tutu passa a ocupar um papel fundamental aí nas articulações internacionais em favor da libertação de Mandela, no anúncio de um evangelho libertador, no anúncio de um evangelho de reconciliação. Bom, e aí Mandela sai da prisão, Mandela democraticamente eleito presidente, e aí a galera, bom, agora chegou a hora do troco. É a hora do cerol. Agora é a hora do troco, agora o pau vai comer. E aí vem, então, a criação daquilo que é incrível, né? Que talvez seja, eu diria que para mim é o momento máximo da história dele, né? Que é a criação da Comissão para a Verdade e Reconciliação, que tinha o objetivo de promover unidade e reconciliação nacional, criada logo depois da eleição do Mandela. Contra tudo que se dizia sobre o Mandela, contra todas as tolices preconceituosas que apontavam para um Mandela, que queriam construir a imagem de um Mandela violento, de um Mandela truculento, né? Desse estereótipo todo que tentava se criar. Bom, Comissão da Verdade e Reconciliação. A previsão era de que que as comissões durassem 2 anos. Mas, devido a um imenso número de pedidos de anistia, os trabalhos se estenderam até 1999. Sim. Mandela foi quem nomeou o Tutu presidente da comissão máxima, da comissão principal, que era uma comissão de notáveis, que, aliás, era uma comissão de gente reconhecida pela nação com autoridade moral para dialogar sobre os crimes, sobre a necessária luz aos crimes, sobre a reparação necessária, né? Também sobre a punição necessária com relação aos crimes e o estabelecimento dos passos para a reconciliação. Minha pergunta é, o que ele conseguiu? O que você destacaria como grandes conquistas concretas através desse trabalho? Bom, primeiro ele estabelece um paradigma jamais visto, né? E obviamente hoje a gente consegue ver até, assim, ele radicalizou no que a gente entende como mediação, digamos assim, de conflitos, né? O cara estabelece assim, um encontro da pessoa fragilizada, vitimada, com aquele que promoveu a violência. E, ao contrário do que a gente pensa, Desmond Tutu nunca fez uma apologia do seguinte, você tem que perdoar. Mas, na cabeça dele,
aquele clima era a oportunidade. Olha a viagem do cara. Aquele clima era a oportunidade que a pessoa tinha de ser tocada por Deus, pelo divino, de expressar o dom do perdão. Olha só a viagem do cara. Ou seja, ele viabilizar um lugar seguro, um lugar ali de acolhida, para que houvesse essa empatia. Meu irmão, nós estamos falando de uma metodologia social que até hoje tenta se replicar e que não consegue. Por quê? A gente está lidando com uma mística, né? Lidando com uma onda ali de uma espiritualidade, de uma profundidade que não é mecânico o lance. É a comunidade, sabe? Assim, a participação da comunidade, não é uma parada de cima, é toda uma conversa, sabe? De acolher o cara, óbvio, tem responsabilização, mas de acolher, porque na cabeça, né, uma das coisas que eu já vi dele falando, na cabeça do cara que já cometeu o processo, meu irmão, já está vivendo o inferno. Já está vivendo o inferno, Carlos. Porque a vida da galera que já foi, não tem condições mais de trazer, e a dor está estabelecida. Então, só o fato da pessoa se expor, do fato da pessoa ali assumir a condição, meu irmão, é muito pesado. E é pesado também para a família. Então, ele acredita que o encontro dessas pessoas, né, o processo ali que ele diz, né, que todo mundo é imanentemente bom e imanentemente... Ele equilibra, né? Nascemos todos para o bem, mas temos os nossos momentos de imperfeições, né? E ele diz que esse lance da pessoa já ter nascido para o bem, dentro dela já tem um elemento capaz, potente, de algum momento externar, e o ciclo do ódio, da violência, da dor, cessar ali e criar um ambiente novo. É dialético, espiritual, sei lá, meu irmão. Com certeza. É uma onda espiritual. É uma onda fantástica, sabe? E a gente vê a profundidade. E foi capaz de impedir uma guerra civil. Porque a África do Sul não explodiu. Estava explodindo, meu irmão. Por causa mesmo dessa potência espiritual que se manifestou. Porque eu não tenho dúvida que essa estratégia foi de Deus, cara. Foi, velho. Isso é discernimento, isso é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, sabe? Do cara ali falar, opa, peraí, porque também se eles fingissem que não tinha nada acontecido, como em outras ditaduras, como em outros regimes duros que varreram para debaixo do tapete, você vê as consequências dramáticas para os dois lados depois, né? Mas essa experiência, tanto é que ela foi uma experiência que era para 2 anos e foi embora. Estendeu. Foi embora. Concordo com você. E mudando um pouco aqui, colocando uma pimenta aqui no nosso... Por favor. Fazer uma provocação. Já que a gente está falando do tema, já que a gente está falando de tudo, apartheid, racismo, no livro de Atos, estou me lembrando aqui do livro de Atos, capítulo 13, 1. Outro dia eu fiz até gravei um devocionalzinho que descrevia, era a descrição da igreja de Antioquia, né? E lá no texto, o texto diz que havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, né? E Saulo. Simeão, além de ser africano, era também um migrante. Ele e muitos outros personagens bíblicos eram negros. Pensando nisso, no mundo atual, o cinema, principalmente, criou o ideário de príncipes e princesas. Esses personagens, ao serem retratados no cinema, na TV e tal, são sempre loiros, de cabelos lisos, olhos azuis. Mas a Bíblia fala da rainha de Sabá, fala da rainha dos etíopes, os próprios Moisés, Jetro, da Galileia e da Judéia na época de povo Jesus, preto, não tinham esse biótipo europeu. Jesus não tinha esse biótipo europeu, que foi sendo, entre aspas, aí, eternizado ao longo do tempo,
né? Uhum. E aí a minha provocação para você. Existe uma leitura racista por a gente não ver os personagens negros na Bíblia? Sim, sem dúvida. Digo isso com tranquilidade, por quê? Porque ao longo dos anos e da história, a gente percebe que você tem lá, né, os pais da igreja, tem lá Agostinho, que é pretão, e você vai ter ali a galera de Alexandria e a galera de Roma. O povo de Alexandria, das igrejas coptas, continua o povo. Tu olha os vitrais, todo mundo é preto, velho. Todo mundo. Mas. Eu vi esse dia, essa semana, aliás, eu ia até postar. Você viu? Agora você me lembrou. Todo mundo pretão, irmão. Eu vi. Gente, eu sei que Deus vai me conceder duas coisas. Encontrar o Tuto, eu quero só dar um beijinho na testinha dele. E visitar uma igreja copta, cara, que eu vi numa reportagem do Fantástico, meu irmão, depois eu passo o link para você ver. Alucinante! Para você chegar ao templo, você tem que subir, mano, escalar a parada. E aí as pessoas daquele... Putz, meu irmão, o que é aquilo? O que é aquilo? As mulheres com o bebê, carregando o bebê. Exato. E são batizados lá. Exato. Meu irmão, eu quero conhecer aquele lugar. Eu quero conhecer aquele lugar, cara. Bora junto. Pô, meu irmão, aquele lugar ali. E você vê os vitrais, claro, né? É de pedra, mas vamos supor que sejam vitrais, né? Do estilo tal. Todo mundo preto, cara. Os anjos, sabe? Os santos, todos pretos, né? Então, a gente sabe que por conta da teologia, que cada povo tem o seu, e obviamente tem os seus limites, nós vamos trazendo as representações com a nossa história, né? Da forma como a gente se vê. Então a gente traz, né? Não é absurdo você trazer uma representação, você construir uma representação branca. Não é absurdo. Absurdo é você impô-la enfim, isso. Como universal. E negando brutalmente os fatos históricos e geográficos, sabe? Por exemplo, você vê as representações sobre Moisés, naquele filme A Bíblia, se eu não me engano, grande clássico de Hollywood. Meu irmão, aparece o cara branco, velho, com a tábua na mão, abrindo, esculacho, velho, esculacho. Pô, meu irmão, o que é isso? Como pode uma representação ali do Êxodo, você ter uma representação que é apresentada como um hebreu que ocupa uma dinastia egípcia? Como é que esse cara ia ser branco, velho? Como é que esse maluco ia estar na dinastia sendo branco, velho? Não, na moral, eu fico incrível. Gente, como... Mas isso acaba sendo imposto, Carlos, de uma forma universal, que a gente nem reflete sobre isso. Essa passagem mesmo, quem fala muito isso é o Doni, né? O Donizete, né? Da FTL de Campinas, pastor. Irmãozão. Ele fala, meu irmão, quem botou a mão de Paulo, que também era pretinho, foram os negão, velho, os negão velho. Chegou, meu irmão, chega aí. Tu quer a benção? Então vem cá. Botou a mão na cabeça do pretinho, agora vai que é contigo. Tá entendendo? Irmão. Mas aí, por conta dessa cultura, né? Porque assim, vamos levar em consideração, Carlos, que essa cultura, essa virada teológica, é inegável que alimentou uma autoestima, alimentou um ímpeto imperialista, meu camarada. Que os caras foram para vários lugares com a cruz na mão, essa terra é nossa. Então, essa virada de chave e de transformar, né, Jesus branco e toda a história, toda a teologia, justificar isso, deu para os caras os elementos, os caras fazerem o que fizeram. Então, hoje, qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é desmontar isso, trazendo a real, trazendo os fatos, né? Dizendo, o povo ali do território Palestina, ali
ali afroasiático, Claro, sabe? claro. Depois, a É incrível que organização dos estados. Raiz, ninguém para pensar nisso, né? A imagem iconográfica de Jesus, eternizado como é quase um louro sueco de olhos azuis, ela não faz sentido histórico, geográfica e etnicamente, não faz sentido. Porque nós estamos Sim, falando da Palestina. Nós estamos falando de um mundo onde as pessoas são completamente distintas no seu biótipo, né? E sim. a gente precisa parar e refletir sobre isso. Não é criar tensão aqui ou ali. Não é nada disso. Assim, fundamentalmente parar por 2 minutos e falar, peraí, por que estão contando a história desse jeito? Onde é que está o equilíbrio desse negócio? Por que estão levando tanto para lá? E por que não contam outros dados, outras versões? Inclusive, tem outra coisa interessante. Olha só, falta 2 minutos. Não creio, para a gente fazer a virada para o Pinga Fogo. Mas uma Pinga outra fogo. coisa que me ocorre. Por que nos Estados Unidos e na África, por exemplo, os principais líderes antirracistas, eles são evangélicos, são líderes de igrejas, mas aqui no Brasil a gente não teve ainda nenhum líder evangélico proeminente nessa luta. Por quê? O que nos faltou para a gente ter um Martin Luther King, ou um Desmond Tutu, ou um Dietrich Bonhoeffer? O que nos faltou? Putz, Vou te ó, você falar. vai ter 1 minuto, aí eu vou te interromper, a gente vai desligar e Tá, voltar. tá, vou falar rapidinho. Ele. Melhor. Guarda Vamos para se outra? interromper já e voltar, porque senão eu vou cortar tua resposta no meio. Pessoal, Beleza. Pessoal, seguinte, nós estamos juntos aqui, eu vou sair, o André também, a gente vai sair. Nós vamos sair 30 segundos, vou dar uma desligadinha, porque é obrigatório, o tempo do Instagram começa a piscar e aí ele interrompe. E a gente volta, eu faço a última pergunta para ele, ele dá sequência a essa resposta, e a gente então entra no Pinga Fogo. Se você está gostando, Pinga faz um fogo. print da tela, coloca nos seus stories, chama os amigos, porque se tá legal agora, imagina o que vai ser o Pinga Fogo. O bicho vai pegar. O pau vai comer. Entendeu? Como é que se fala aí na Bahia, André? Pinga fogo? Rapaz, aqui o povo vai falar que era barril. Ô, Elizabeth, o pinga-fogo aqui seria o quê, Elizabeth? Pau A gente não comer. tem. Pau comer. Porque ainda estou me Ah, é verdade. Nós estamos descarioquizando. descarioquizando ainda. Bom, Mas no Rio dizer que a chapa é quente. boa. Bom, mas a gente estava falando, antes da gente entrar no Pinga Fogo, ou como você bem Certo, disse, na chapa quente, na chapa quente. a gente estava falando de que países como Estados Unidos, a África do Sul, outros países, a própria Alemanha, geraram líderes evangélicos, líderes protestantes, antirracistas, a partir da igreja e dentro da própria estrutura da igreja. Desmond Tutu é um exemplo disso, Dietrich Bonhoeffer, outro exemplo disso, Martin Luther King, outro exemplo disso. E a minha pergunta para você é, por que no Brasil a gente nunca teve um ambiente para a construção ou para o nascimento de um líder proeminente como um Martin Luther King, um Tutu ou um Bonhoeffer? Por que a gente nunca teve nenhum líder proeminente na luta contra o racismo? Então, a minha resposta vai levar para um outro caminho, sabe, Carlos? Porque assim, a gente tem uma galera. A gente tem uma galera. Por exemplo, a gente tem o Joaquim Beato. Meu irmão, o cara fez coisa pra caramba, muita coisa. O Antônio Olímpio Santana, meu irmão. O cara também está com 80, a mesma idade de Desmond Tutu, 88 anos. Meu irmão, o cara fez muita coisa no Conselho Mundial de Igrejas e articulação com o governo e participa produzindo cartilha, sabe? Esqueci o nome da irmã. Também com a Petronilha, velho. Petronilha, ela é cristã católica, sabe? Um grande envolvimento na produção de literatura e tal.
Tem uma galera, Carlos. O problema é que a gente não consegue ver. Hoje, por conta da tecnologia, a gente está tendo a oportunidade de falar sobre nomes dessa galera, de trazer a memória. Mas tem uma galera aí, meu irmão, fazendo um trabalho fantástico. Pô, pastor Eliade, aí de São Paulo, meu irmão. Sabe, assim, é a Rosa Parques, cara, do nosso tempo, trabalhando com uma população que ninguém quer, e ela ali no enfrentamento sofreu, sabe, na igreja, que eu amo muito a minha igreja, mas deu mole demais, foi perverso com ela, e ela tá lá, irmão, foi, sabe, condição pastoral, a igreja, com todos esses problemas que teve, a igreja reconheceu, irmão, que é uma profetisa, sabe, que luta aí por justiça. Então, e ela é sabe, mesmo. Ela é guerreirona. Tem outra mulher queridíssima aqui, de luta, que eu tô vendo aqui, a Fernanda Valim. Guerreiríssima, aí, sim. guerreiríssima. A Fernanda tá aqui, ó, sim. falando da live, curtindo a live e tal. Fê, ó, beijo pra você e parabéns pela luta e pelo belíssimo trabalho do Rio de Paz aqui em São Paulo que vocês estão fazendo. Sim. A galera participando aqui. Ó, meu, o Newton Leite falando que você é a atualização brasileira do James Cone, velho. Isso é pilha do Ronilson, velho. A galera. Isso é pilha. E ele falando que o Ronilson é o nosso, quem sabe, é o nosso tutu do futuro. Olha só. A galera bota. A galera botou essa pilha aí, meu irmão. Agora o povo. James Cone. Pô, meu irmão. O Cone é o Cone. A minha onda é Raiz André, teu irmão. Não, os caras, deixa os caras lá, velho, porque são referências que a gente quer seguir. A gente quer seguir, irmão. Pô, só de um dia tocar na sandalinha dele, dar um abraço dele no céu, para mim vai ser benção. Então, Carlos, assim, já temos uma galera, sabe? Sendo que são anônimos. Então, acredito que a tarefa nossa é qual? A tarefa nossa é dar voz a essa galera, resgatar essa galera. A gente hoje tem nomes do presente. Pô, vamos lá. Aliás, Marco Davi. Aqui, quero até registrar. Sua presença aqui tem exatamente esse intuito, tá? É o respeito, é o reconhecimento do lugar legítimo de fala, da sua grande contribuição e o reconhecimento da sua voz como uma voz fundamental de ser ouvida hoje em dia, tá? Então, quero fazer esse registro, viu, meu velho? Isso é gratidão, faço com admiração. Gratidão pelo carinho. Gratidão pelo carinho e seguimos juntos nessa condição aí de estar sempre com o nosso povo. Então, Carlos, assim, a gente tem, irmão, muitos profetas aí que é tarefa nossa a gente fazer com que essas vozes ecoem, né? Pessoas que trabalharam na organização do que a gente hoje tem como movimento, né, de teológico, movimento de igreja, as irmãs, pô, meu irmão, irmã Maria da Fé Viana, irmã Dinada aí de São Paulo, irmã Eva Ramão lá do Sul, cara, isso dentro do âmbito metodista, mas tu tem aí Edmeia Williams, cara, tem uma galera, tem uma galera, sabe, e assim, de pretos e pretas que atuam, que se posicionam, sabe? O próprio Ari, Marco Davi, o pastor Walter Passos aqui na Bahia, o reverendo Santana, pastor Eliade, pastora Maria do Carmo, pastora Cacá, que faz um trabalho belíssimo também, e enfim, pastora Val de Brasília. Meu irmão, tem uma galera aí, a mulherada, os homens na luta também, um povo unido, e obviamente a tarefa nossa, sabe, irmão? A tarefa nossa, a gente dá, assim, criar caminhos, né? O irmão falou também o Ari, né? O pastor Ariovaldo, então, assim, uma galera nossa. Então, é caminho nosso, Carlos, a gente criar essas condições para que esses irmãos e irmãs tenham visibilidade, porque cada um deles e delas pagaram um preço e muitos ainda pagam, sabe? Então, são os nossos aqui, André, sabe? Os nossos nego velho. Tinha um monte de outras coisas para te perguntar, mas nós temos que passar para o Pinga Fogo. Eu só não queria passar para o Pinga Fogo sem fazer uma pergunta final para você. Por favor.
para a gente, entre aspas, aterrizar a nossa live do Desmond Tutu. Pelo menos essa primeira parte, né? Voltando um pouco a ele. Embora tudo aquilo que a gente falou tenha muito a ver com as lutas dele, com os enfrentamentos, com as articulações dele, que a gente destacou, eu queria finalizar destacando que você trouxesse como destaque, na sua opinião, as principais contribuições teológicas que ele nos deu até aqui. Bom, o Desmond Tutu ele tem uma contribuição no âmbito da teologia, na minha opinião, né? Teologia pastoral. Ele tem um artigo muito potente no livro do James Cone, falando sobre teologia negra e teologia africana. É um cara que trouxe perguntas poderosas, né? E aí a gente pode destacar Deus Não É Cristão, que é um livraço com muitas provocações. Prefaciado pelo meu amigo irmão Ed Renekiewicz, baita livro. Baita livraço. Livro. Quer conhecer o pensamento do Tutu, fundamental, eu diria. É o livraço. E o outro livro também potente é Nascidos para o Bem, né? Bem lembrado. Que ele radicaliza no entendimento de que todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus e todos têm a capacidade de amar, todos têm a capacidade de fazer o bem, e ele percebe a condição do mal como um acidente, que é uma lógica inversa da galera que pensa da lógica de que o seu corpo, você já nasceu por mal, você já nasceu por mal e tal. Ele não. Você carrega essa essência boa de Deus, então logo você é uma pessoa apta ou apto para viver e fazer o bem. Então isso é uma revolução. Isso é uma revolução porque destrói essa lógica de perverso. Então, e fora outro material, tem o livro dele, o livro do perdão, também, que é uma coisa linda. Até o Valdir Zanon está perguntando aqui se você podia falar um pouquinho, duas, três frases aí sobre o livro Perdão dele. Sim, eu tenho uma frase aqui que eu destaquei do livro para poder ler, porque, cara, o cara é demais. E diz assim, página 66, ainda no primeiro parágrafo, ele diz assim, o perdão não exime alguém da responsabilidade pelo que fez. O perdão não apaga a autoria. Não se trata de fazer vista grossa ou ofertar a outra face de uma forma gratuita. Não se trata de permitir que alguém livre a cara ou de dizer que é aceitável fazer algo monstruoso. Aí aqui vem o grande filé mignon. O povo aqui fala filé mignon, filé mignon da Bahia, então já está aprendendo. Aí ele diz assim, o perdão consiste simplesmente em compreender que cada um de nós é inerentemente bom e inerentemente imperfeito. Nem fala mal, inerentemente imperfeito. Dentro de cada situação sem esperança e de cada ser aparentemente sem esperança, há a possibilidade de transformação. Meu irmão, isso aqui é um tapa na cara da nossa galera que acredita que bandido bom é bandido morto, de que circunscreve as pessoas por um fato ou por uma circunstância que, obviamente, leva a dor e tristeza para alguém. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, meu irmão, ninguém é plenamente mal. Sabe? Ninguém é plenamente mal, nós temos a essência do bem. Sabe o que eu acho ainda mais forte, André? O que eu acho mais forte é o seguinte, se já tem força essa afirmação vinda de qualquer teólogo, de qualquer pastor, qualquer líder espiritual, da estatura do Tutu, imagina o que é um líder espiritual da estatura dele inserido num contexto de violência profunda, de ódio profundo, de morte, de assassinato, onde o simples fato de alguém nascer preto significava ser vítima de violência, vítima de agressão gratuita, vítima de humilhação pública. Ele passou por tudo isso, ele viu os irmãos e as irmãs dele passando por tudo isso,
E é esse cara que vai, através da experiência de fé dele, e afirma isso. É muito forte, velho. É muito forte. Sim, e aí isso é poderoso porque isso é o É evangelho, isso. cara. Sabe? E ele Só o apresenta evangelho de pode uma fazer isso. forma. Exato, ele apresenta de uma forma tão linda, tão bela, dizendo o seguinte, cara, é igual aquela musiquinha, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele está dizendo isso, que todo ser humano, cara, ele não pode ser circunscrito por um momento ruim da vida. E é isso que a gente fala, principalmente com a galera que está em situação de privação de liberdade. A gente aqui em Salvador estamos, né, esperando passar esse Covid para a gente retomar o trabalho com assistência religiosa, com adolescente privado de liberdade. A gente acredita nisso. Eu não posso recortar nenhum ser humano por uma situação, por uma experiência que ela teve ruim que trouxe dor a alguém. Mas eu preciso vê-la como uma imagem e semelhança de Deus e que precisa ser reanimada, sabe, fortalecida, encorajada a viver aquilo que ela tem, o bem, meu irmão. Ela nasceu, eu concordo com tudo radicalmente, nasceu para o bem, meu camarada. E aí a gente avança, né? Então, eu acredito nisso. E antes de concluir esse aspecto do Tuto para você Pinga Fogo, eu queria destacar a sensibilidade de Tuto, ainda juntamente com outros líderes, né, digamos, líderes mundiais, na resolução de problemas e na apresentação de saídas importantes. Né? A gente vai ver o Tuto junto com Mandela numa organização chamada Elders, que são os anciãos. Pô, velho, que organização doida. Falo doida no sentido potente. Sim. Tu tem Jimmy Carter, você tem o Fernando Henrique Cardoso. E a galera fala do velho. Ah, meu irmão, o cara está sendo considerado como referência, cara. Isso é potente. E o Desmond Tutu, né? Vários outros líderes e lideranças ali, os caras estão pensando, velho, soluções, assim, saídas pacíficas, saídas justas, economias sustentáveis e horizontais. Meu irmão, os caras estão lá. O Fernando Henrique e o Jimmy Carter e o Tuto são eméritos, né, cara? Então, assim, os caras estão ali, os conselhos dos conselhos. Então, tiver essa postura do Desmond Tutu. Eu sou suspeito. Eu sou suspeito para falar do Fernando Henrique, pô. Ele fez o prefácio do meu livro. Aliás, pois cara. Peraí, né, meu? Vou fazer um merchanzinho, caramba. Não é sempre. Ó, pessoal, quem se interessa... Aí. Isso é realidade para encontrar, hein, cara? Quem se interessa sobre esses temas que a gente está falando aqui, sobre a conexão entre espiritualidade, política, cidadania, a luta contra o racismo, cultura de paz, tá aqui, ó. Fé Cidadã, editora Mundo Cristão, você acha fácil no Amazon. Aproveitei e fiz aquele merchanzinho, entendeu? Tá tudo claro! certo, tô aprendendo, você tá vendo que eu tô... O que é bom deve ser divulgado, propagado e lembrado sempre, meu camarada. E quando eu conseguir meu exemplar, vou botar a fotinha lá. Eu consegui. Eu tenho que mandar. Esse livro é difícil de encontrar. Para você, pô. Eu tenho que Rapaz, pelo correio. Por favor. E com aquele rabisquinho maneiro. Então, olha só, o Fernando Henrique, cara, que a galera nem sabe o que ele está fazendo, está lá junto com os elders. Então, assim, essa organização, né, dos anciãos é uma organização potente, né, que visa gerar aí soluções. E um outro posicionamento que eu acho muito potente do Tuto, claro que ele se envolve sempre em questões polêmicas, claro, para nós polêmicas, mas obviamente são pessoas que Tuto e Rosa Parks são pessoas, meu irmão, que vão abrir caminhos. Sim. E aí a gente segue, né? A gente segue. E aí ele e o Dalai Lama, cara, que amizade bonita, velho. Ele tem muito essa contribuição também, né? Do diálogo interreligioso. Nossa, gente, que coisa linda.
Dalai Lama e Desmond Tutu parecem duas crianças no paraíso, sabe? Brincando um com o outro. E eles conversam sobre espiritualidade. Aí Desmond Tutu brinca com ele, aí aquela a É santidade. muito legal. Começa a contar piada junto com Desmond Tutu, sabe? Isso é uma coisa linda. E os dois lançaram um livro juntos, né? Na verdade, pegaram as conversas dos dois e escreveram lá. E registraram. Um livro chamado Contentamento. Leiam, gente, Bárbaro. É leiam, bárbaro. leiam, leiam, Bárbaro. porque vocês vão ver assim, um encontro de espiritualidades, um encontro de corações sinceros com o objetivo de ouvir os seres humanos e entender esses seres humanos como expressão mais sagrada desse Deus, que, obviamente, cada um conhece de um nome diferente, mas que ama a todos e todas de igual forma, né? Então, tá aí uma sugestão bibliográfica e vamos para o Pinga Fogo. Bora. Tô Agora curioso, hein? Escuta, agora o negócio é o seguinte. É chapa Fala. quente. Demorar, ela frita. Entendeu? Tá Então eu tranquilo. solto a frase, você completa. Eu te Tá. dou 2, 3 opções, você escolhe uma. Não pode ser nem monossilábico, tipo, responde com uma palavra. Tá. Nem dá para fazer uma digressão grande. Quer dizer, tem que Certo. ser na medida. Papum. Como Papum. você é craque, entendeu? Que é um ruim. carioca que tá virando bom baiano, entendeu? Ou seja, já tem todo... Sai de todas, não tem uma para te pegar. Eu vou tentar te pegar, vou te provocar tudo quanto é jeito. Mas já sei que você vai sair de todas, entendeu? Então vamos em frente. Vamos lá. A luta contra o racismo depende de... Vontade e coração. Vontade e coração. A minha avaliação é uma questão de você sentir e botar o coração nessa. É o grande fermento para essa massa aí crescer. Promover a paz através de... Abraços e escuta. Eu tenho esse exemplo em casa, cara, minha esposa. Eu falo que ela tem aí um abraço, sei lá, tem uma onda ali, um mistério que o cara, às vezes eu tô pilhado, ela vem, dá aquele abraço, meu Deus, que isso. E tem a galera aí que já foi abraçado por ela, aí as irmãs aí que dão testemunho aí, Coisa e escuta, né? Pô, meu irmão, eu vou confessar publicamente aqui, Senhor, me dá só um pouquinho desse abraço, só um pouquinho. Mas Deus deu um presentão para ela. O abraço e a escuta, na minha opinião, acho que são elementos também. Direitos humanos são? Rapaz, direitos humanos são... necessários para uma nova civilização, para uma nova mentalidade, para um novo país, né? Ou melhor, uma nova humanidade que se desenha agora para esse mundo pós-Covid, né? Desmond Tutu, para o povo preto, representa? Uma bênção, meu camarada. É testemunho, é entrega, é empatia, é humanidade, sabe? É tudo isso, meu irmão. É humanidade, cara, empatia. O cara tropeça, mas admite que se equivocou. Tentaram, rapidinho, um parênteses, tentaram enquadrar ele porque disseram que ele tinha sido antissemita, né? Porque ele dizia que o povo judeu, né, por conta da sua experiência e tal, precisava ser solidário e não reproduzir práticas de opressão ao povo da Palestina. Aí tentaram enquadrar ele. Falou, não, peraí, não é bem assim, não. Eu estou lembrando porque, assim como eu tive a experiência e tal. Então, a galera tenta botar ele, enquadrar ele. Não, peraí, gente, não é bem assim. Não, mas se vocês entenderam mal, foi mal aí, sabe? Pô, potente, é uma benção para o nosso povo. E Desmond Tutu para o mundo é? Uma carta de amor. Uma carta de amor de Deus, assim. Eu acho que Desmond Tutu é uma carta de amor para a humanidade. Machado de uma Assis carta linda. ou Aleijadinho?
Rapaz, eu vou fechar com o Machado de Assis porque muita gente diz que ele não se assumia negão, né, cara? Então eu tô com ele, assim, no sentido de dizer, Machado de Assis é black. É dos nossos. Chamou, É, chamou para dentro. só para afirmar, para dizer, ô meu irmão, o cara é negão, então, embora ele fique em crise aí, mas para dizer, ô meu irmão, você é pretão, vem comigo, entendeu? Por isso que eu escolhi ele para chamar ele pro nosso lado. A galera toda aqui elogiando a live, cara. Ó, o Valdemir falando, ó, direitos humanos é volta às origens. Teu pastor X tá mandando paz pra gente aqui. Paz pra você também, X. Bom te reencontrar por aqui. A Daniela. Olha só, a Jéssica acompanhando aqui da Zona Norte, Imirim. Um salve pra galera da Zona Norte aqui de São Paulo. A Lu, querida, lá de Goiânia. Olha só, abençoada. Há tempos que não ouço tanto amor. Olha que legal. A Naninha tá falando, falta uma live. Naninha! Naninha, é verdade. Olha só, ela tá me lembrando aqui. Ainda bem que você lembrou. Naninha, manda depois uma mensagem no inbox para mim, para eu não esquecer. Ela tá falando que falta uma live com a bispa Marisa de Freitas Ferreira. Sim, por favor. É isso. Minha bispona, velho. Certeza, Minha bispona. certeza. Aliás, gente, fala um negócio para vocês aqui, ó. Presta atenção. Ícones da Esperança é uma série onde a gente resgata testemunhos, legados espirituais, sociais e de luta de homens e mulheres, cristãos e cristãs, que transformaram o mundo através do seu pensamento, através da sua prática de vida, através, enfim, das suas experiências. Eu queria de vocês que vocês mandassem para mim, mandem sugestões de histórias que vocês queriam ver aqui resgatadas e de convidados que vocês gostariam, a exemplo do André, de que vocês gostariam de ver e de ouvir falando sobre essas histórias aqui. Não deixa de apertar o aviãozinho, chamar seus amigos e suas amigas, não deixa de dar um printzinho na tela, mandar nos stories aí que o pau tá comendo aqui, o bicho tá bom. Olha só, Juiz de Fora presente, a Naninha falando, a Malu de Niterói, Salvador da Bahia. Evandro, meu irmão. Irmão Evandro. Evandro aqui. O nosso futuro evangelista, irmão lá da Igreja Metodista Filadélfia, né? Que juntamente com os irmãos e irmãs compõem a nossa comunidade de fé. Então a gente ficou feliz de estar com esse povo aí, povo abençoado, meu irmão. Povo, o meu amigo André aqui também com povo a gente. de O André tá bênção. falando que tá com vontade de te abraçar, adorou te conhecer. Maravilha. Bom, beleza, gente, vamos em frente. Vamos. Abdias do Nascimento ou Luiz Gama? Rapaz, agora tu jogou, meu Deus, meu coração. Gente, agora tu foi no peito. Ó, levando em consideração o princípio dos mais velhos, com muito carinho, com muito respeito, eu vou ficar com o Luiz Gama, porque é mais velho, né? São dois ancestrais, mas o Luiz Gama é mais velho, então prioridade para o mais velho. Sabe tudo. Eu falei que sabe tudo. Tá bom. James Cone ou John Lewis? Rapaz, também pegou firme agora, hein? Bom, eu vou ficar com o Cone, porque ele tem contribuído muito para a reflexão do nosso povo preto, e uma reflexão essa necessária para as igrejas no Brasil e no mundo, né? Então, eu fico com o Cone. E, claro, com todo carinho e respeito pela luta, né, o engajamento do John Lewis na promoção da vida e no combate ao pecado do racismo também. Aliás, uma reverência aqui ao irmão John Lewis, que morreu a semana passada, companheiro do reverendo Martin Luther King, grande referência na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, exemplo de integridade na vida pública, daqueles deputados que dá gosto de ver a história de luta, de ver a elaboração do pensamento e de ver a fé viva, vibrante, transformadora, comprometida de verdade com os anseios, com as demandas mais profundas da população. Grande John Lewis. Aliás, ele merece um ícone da esperança, viu?
Ele merece. Sim. Ele merece. Olha o Newton ali, ó. Ó, Já de Newton. pinga-fogo aí. Vigia, rapaz. Olha o que tá perguntando. Não, Rapaz. Newton, deixa que eu vou deixar na saia mais justa. Angela Ô, Jesus. Davis ou Steve Biko? Rapaz. Aí, só. Bom, vamos lá. Vamos respirar e vamos respirar e vamos responder. Eu fico com Angela Davis, porque Angela Davis até hoje paga um preço altíssimo e teve a sua vida toda revirada. Graças à luta e empenho dela, assim, também muitas irmãs estão tendo a oportunidade de se libertar, de se organizar e resistir. O nosso irmão Bico, diante de todas as injustiças, hoje ele descansa no Senhor, né? Então ele cumpriu a história dele, cumpriu a luta dele. Boa. Mas a nossa irmã Ângela continua aí, então respeito, carinho, e minha solidariedade à irmã Angela Davis e também à Chata Shakur, né? Que está lá privada de liberdade, melhor, está Boa, bem em lembrado. exílio em Cuba. Então, solidariedade às nossas irmãs aí. Otelo de Shakespeare ou o nosso grande Otelo de Macunaíma? Ah, o grande Otelo, né? Tinha Com, certeza. com toda a contribuição do Shakespeare, né, e tal, mas eu vou do nosso aqui, porque é bom também, né, meu irmão? É bom e é nosso, como diz a Bispa Marisa. É bom e é nosso, né? Então, vou ficar com um daqui. Pinga fogo, né? Políticas identitárias acentuam guetos ou apenas mostram o que a gente não quer ver? Eu acredito que mostram aquilo que a gente ignorou durante um tempo, né? Obviamente é importante também tomarmos cuidado para não ficarmos só da tribo, né? Eu acho que o equilíbrio é importante para a gente viabilizar vozes, né? A partir da comunidade, sensibilização, enfim, de construção de agendas. Não acredito que seja um gueto, não. Claro que pode se tornar, se a gente não tiver maturidade. Perdão a um racista é? Rapaz, perdão ao racista é um coração extremamente ocupado, tomado de assalto pelo Espírito Santo, cara. É um exercício muito forte e que, graças ao bom Deus, a gente tem a experiência aí de Tutu, né, para poder nos inspirar, né? Não tem mais, digamos que, espaço para a negação dessa realidade. Agora, acredito que junto com o perdão, Carlos, é necessária a reparação também, né? Exatamente. Porque lá na comissão de reconciliação tinha um aspecto reparatório, né? Exatamente. O aspecto reparatório é fundamental na promoção da justiça. Ancestralidade é? Rapaz, ancestralidade é a base da nossa existência, né? A base da nossa existência. Eu só estou aqui porque lá atrás nego velho, nega véia resistiram e mesmo no perrengue, no sufoco, viveram. E a vida deles fez com que hoje eu pudesse aqui, né? Então rapaz, eu sou grato aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, aos meus ancestrais que resistiram, né? Então, é isso aí. Ó, o Gabriel dando boa noite pra gente de Portugal. Caramba, Gabriel, Opa! Portugal você deve estar o quê? 4 horas da manhã, 3h30 da manhã? 4, 5 horas da manhã. Pô, boa noite, Gabriel. Para você, boa madrugada, né? Daqui a pouco, se a gente não encerrar essa live aqui, nós também vamos avançar. Vai virar... Vigilhão. Raiz, passar limpo é? Passar limpo é não deixar que as mazelas, que as dores, as tristezas venham tirar nossa alegria de viver, sabe? Eu acredito que passar limpo é isso, a gente se despide de tudo aquilo que nos oprime, que nos
aprisiona e seguir em frente, né? Então, você passou a régua e vamos embora. Vejo dessa forma aí. Lugar de fala é? Lugar de fala, rapaz, esse tema é um tema que abre e divide opiniões, né? Mas lugar de fala é um encontro. Vamos pensar assim, um lugar de encontro. Lugar de branco na luta contra o racismo é? Estar junto. Estar junto. Estar junto. Porque senão tem a galera que quer tomar de assalto, irmão. Quer Pô, tu tá com um maluco. Pois é, tu tá com um maluco ali na luta, o cara, meu irmão, tem que fazer assim, assim, assim. Oxi! Segura, meu irmão! Segura! Chega devagar na capoeira, porque senão. Senão arruma problema, pô. Entendeu? É isso aí. Maioria negada ou minoria militante? Rapaz, nunca pensei sobre isso, não. Maioria negada ou maioria militante? Minoria militante. Ou minoria militante? Rapaz, nunca pensei nisso, não. Vamos de maioria negada? Vamos de maioria negada. Ser evangélico antirracista é uma escolha ou o óbvio que muitos não veem? Meu irmão, levando em consideração que Jesus assumiu o lugar de todos aqueles que perdem e que continuam perdendo, cara, faz parte do evangelho, sabe? Não é algo extra, algo a mais, algo um plus. É evangelho, irmão. Eu vejo evangelho, sabe? É isso aí mesmo, não tem uma especialidade, não, é evangelho. E que, infelizmente, óbvio, se perdeu. Qual, na sua opinião, qual o principal apartheid não reconhecido no Brasil? Do nosso povo privado de liberdade, sabe? Porque é uma galera, como diz o Mano Brown, né? Chamarão para sempre de ex-presidiário. Então, a galera preta, privada de liberdade, acho que é o que vive com muita brutalidade esse apartheid aí, entendeu? Fica com estigma. Sistema de cotas na universidade é necessário ou paliativo? Necessário, necessário, necessário. É necessário para que haja um processo de, digamos que, não vou dizer igualdade, mas de equidade, sabe? Equidade. Cotas hoje no país é equidade. Claro que eu acredito que ela um dia precisará ter fim. Claro. Mas não vejo como paliativo. Cotas raciais ou cotas sociais? Rapaz, levando em consideração que o preto e pobre é o que está arrebentado, eu acredito nas cotas raciais, porque como diz o Mano Brown, o branco pobre, o branco e o preto, o branco pobre e o preto se parecem, mas não são iguais, né, irmão? É isso. É isso. Então, eu vejo essa necessidade das cotas raciais aí, levando em consideração isso aí. Tamo junto. As raízes do racismo são? O pecado, o medo. O pecado e o medo. Porque, quer dizer, é um pecado que se alimenta do medo, na minha opinião, porque o que leva uma pessoa a ter medo, sabe? O que leva a pessoa a não querer conviver com a outra, de não conhecer sua história, sabe? Então, a opinião é o medo aí, o pecado é o medo, quer dizer, o pecado sustentado pelo medo. É, isso aí. Boa. A escravidão foi? Uma desgraça para a humanidade.
Eu falo desgraça no contexto baiano, né? Porque aqui na Bahia você fala desgraça, tem uma conotação ali de expressão, então eu falo desgraça no sentido baiano. A escravidão foi uma desgraça para a humanidade. A verdade sobre a fala, sobre o fato de Desmond Tutu não ter ido ao funeral de Mandela é que Perda de um amigo, né? Porque nem sempre a gente está preparado. Claro que talvez outras pessoas digam outra coisa, mas, cara, eu fico imaginando, o cara que você está ali junto sempre e tal, e, meu irmão, você está em pé na morte. Nossa, muito difícil. Muito difícil. E eles tinham uma relação ali profunda, né, cara? sim. Então, Eu acho sei que lá, pouca cara. gente influenciou mais o Mandela do que o Tutu. O Tutu Sim, o influenciou muito no sim, pensamento, espiritualmente, sim, no sim, próprio caminho da paz, da reconciliação, do perdão. sim, Ele foi fundamental. sim. Outra coisa da relação deles. A voz do Desmond Tutu será sempre a voz do sem voz. Dito por Mandela significa que Rapaz, dito pelo Mandela é, digamos que o testemunho de uma pessoa que viu. Eu sei que os protestantes não usam muito essa palavra, mas eu vou falar assim mesmo. De um santo de Deus, o cara que viu um santo de Deus. O cara que viu um santo. O Mandela viu um santo, conviveu com um santo, então testemunhou um santo, cara. Um santo tem um presente aí. Ó, o Matheus Moreira te perguntando, Mandela era cristão? Mandela é de tradição metodista, né? É. E aí ganhou um prêmio do Concílio Mundial Metodista, uma. Esqueci o nome, uma medalha. Mandela era crentão. Mandela, Bico, Patrícia Lumumba, Agostinho Neto, uma galera aí. Galera boa, galera metodista, Pô, velho. Não é galera de brincadeira, peso não. aí, galera boa. Pode Bebo, crer. né? Humildemente bebo muito nessa tradição. Muito, 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 muito. Mano, tem lives que eu, pessoalmente, não quero que acabe. E a nossa acabou. Eu não acredito que acabou, porque o papo foi incrível. Incrível. Mas aqui nunca acaba do mesmo jeito, né? A gente sempre acaba de uma maneira. O convidado tem liberdade para terminar como ele quer. Trazendo um pensamento, trazendo uma mensagem, lendo algo, trazendo um texto, uma poesia, algo que remeta, por exemplo, ao ícone do qual a gente falou. Enfim, fica completamente livre para que você se manifeste aí do jeito que você quiser. Já antecipadamente fazendo o meu agradecimento, viu? Obrigado pela inspiração, viu, mano? Obrigado de verdade. Você não renega, Tamo junto. não nega fogo à santíssima tradição metodista. Mandas muito bem, meu velho. Metrô, né? Sou Galera, seu metrô fã é de resistência. carteirinha. Pena que Galera, você tá em Salvador. Se você estivesse aqui em São Paulo, a gente já tá orando junto todo final de semana. Você não ô, meu escapava de mim, irmão. velho. Você ia botar mão na minha cabeça todo fim de semana. Não, mas vai botar na minha também, Barão. Barão, botar na minha também. Eu quero deixar para o povo, né, aqui de uma frase de Desmond Tutu, no livro de Declarações em Tempo de Guerra, né? São trajetórias e discursos de 21 pacifistas laureados com o Prêmio Nobel da Paz. Legal. Livro maneiríssimo, Como é que... organizado Vou até tirar os comentários aqui, deixa eu ver a capa. Esse eu não conheço, velho. Pô, sensacional. Que editora que é? Editora Bom Texto. Pô. Eu comprei esse livrinho, na verdade, eu nem comprei, porque eu ganhei de presente do pastor Júlio Oliveira. Legal demais. Eu não comprei, eu vi ele comprando para ele, eu falei, pô, meu irmão, não, calma, pretinho, vou dar livro para você. Pastor Júlio, meu irmãozão, pastor Júlio, meu irmãozão.
E quero deixar a seguinte frase de Desmond Tutu aqui, que diz assim: que ao menos trabalhemos incessantemente para assegurar que todos os filhos e filhas de Deus, nossos irmãos e irmãs, membros de uma única família humana, desfrutem dos mesmos direitos humanos básicos. O direito a uma vida feliz, o direito à locomoção, ao trabalho, a liberdade de ser plenamente humano, com a humanidade sendo medida por nada menos que a humanidade do próprio Cristo Jesus. Mas nós não estamos seguindo pela estrada exonerável da autodestruição, não muito longe de um suicídio global. Não obstante, tudo poderia ser muito diferente. Está aí a fala do velho Tutu, e que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Peço aos meus irmãos e irmãs que sempre incluam, né, minha família nas orações de vocês, né, incluam o povo da Igreja Metodista Filadélfia, do Engenho Velho da Federação, e que Deus abençoe a todos e todas, e gratidão, Carlos, por essa oportunidade aí do nosso encontro. É o cara. E se Deus quiser, quando passar esse momento aí que a gente está vivendo, a gente poder se encontrar, tu vem aqui, eu vou aí. Certeza. E aí a gente vai beber aquele mate, né? Aquele matezinho gelado, coisa de carioca, que o paulista também gosta. Muito, eu sou. Muito. Aquele matezinho. E o biscoitinho Globo, velho. Parou. Meu irmão, Para isso aí é cartão postal. E aí, meu irmão, gratidão, tá? Pelo carinho, pelo convite, por esse grande desafio que amei. E, poxa, Desmond Tutu é uma benção. Que isso. Gratidão. Cara. Saiba que te amo, viu, velho? Te amo do fundo do coração. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça ainda mais, te multiplique aquilo que os dons que você partilhou aqui com a gente, que ele multiplique esses dons e que você tenha muito mais para partilhar com muito mais gente, através da instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, que tem sido tão generoso com você, tem sido tão generoso com a gente, por podermos partilhar dessas coisas tão especiais e da gente poder relembrar esse santo legado de um homem de Deus que marcou a história da humanidade. Ele é daqueles lá, sabe aqueles descritos em Hebreus? Aqueles dos quais, ele está lá, ele está entre aqueles dos quais o mundo não era digno deles. E que responsabilidade foi da gente aqui nessa noite poder falar desse homem de Deus. Obrigado, viu, velho? Aliás, eu vou te fazer um outro convite, viu? Eu vou, que vai ser do Ícones, nós vamos fazer uma outra live sobre um negócio que está aqui na minha cabeça, mas eu vou... Tamo junto. Eu vou te ligar para te provocar. Mas não vai ter pinga-fogo não, né? Rapaz, pinga-fogo pingou mesmo, hein? De ombro, de lado. Mas por dentro eu tava como? Ó, tonteado. Como diz o Cartela, não fiquem aprisionados à aparência externa. O interno tá pulsando, meu irmão. Tu botou eu... Misericórdia, mas foi bênção de Deus. Boa. Tá bom, meu irmão? Tá, forte abraço para ti. Paz e bem. Você também. Vai na paz. Pessoal, vou só lembrar vocês que a nossa live fica gravada, tá? Ela vai ficar disponível amanhã ou depois, ela fica disponível no meu canal no YouTube. Que o canal, inclusive, que eu convido você a se inscrever. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Aí você se inscrevendo, você recebe o sinal lá, o sininho. Todos os dias a gente coloca conteúdos novos, e então você que quer ver a live, ou que gostou da live, quer indicar para um amigo, para uma amiga, tá lá. Tá legal? Alguém está perguntando aqui, o Cícero está perguntando, a dica de um livro do Desmond Tutu. Tem vários. Eu indico Deus Não É Cristão. Agora, o resto poderia indicar também. Vai o livro do Perdão, que é livraço. E para vocês conhecerem um pouco o discurso dele, também do Martin Luther King aqui, ó. Esse é do discurso daqui da galera. É legal, assim, uma galera muito boa, que ganhou aí o Nobel da Paz. Aí é bom para a gente conhecer e, obviamente, ver o que essas pessoas, né? Enfim, seus pensamentos, suas ações, né? Boa. Tem muita coisa boa aí.
Valeu, mano. Valeu, viu? Beijo bento pra você. Pessoal, beijo pra vocês. Deus abençoe e até amanhã.